E aí, bom também? Pois é, vamos falar um pouquinho sobre o Brasil e o mundo, né? Vocês estão ligados que tem muita coisa acontecendo, do tipo um carro preto com dois homens estranhos vigiando a casa do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. A gente tem foto aqui que a gente vai colocar para vocês. Tem também, né, vários casos dentro do judiciário aqui que estão gerando uma certa polêmica. Na América Latina também não é diferente. Lá no Peru, né, estão a ponto de derrubar mais um presidente, porque a última presidente acabou de ser empichada. Agora o presidente interino também pode ir pro saco. Lá na Polônia estão tomando uma medida muito interessante e a gente precisa conversar sobre isso com vocês. A bomba do impeachment voltou a circular nos corredores de Brasília, impeachment do ministro Alexandre de Moraes, enfim. É bate-papo hoje, tá? Sabadão, é dia da gente sentar aqui, conversar e bater um papo. Então, vamos entender tudo que tá rolando. Só não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar, tá? É o seguinte, vocês devem ter percebido o que tá rolando lá no Peru, né? A geração Z, que são os jovens, tá? São aqueles que nasceram ali a partir de 2000, se eu não me engano, que é a geração Z. Os jovens, lá no Nepal, se juntaram através das redes sociais contra a corrupção, contra, né, o autoritarismo do Estado e derrubaram o Estado lá no Nepal. Mas esse movimento começou a ganhar força em outros países, né? Agora a geração Z também, né, foi responsável, né, por uma manifestação também nas Filipinas, né? E aí, lá em Madagascar também, né, estão acusando que a geração Z está tentando dar um golpe de Estado. E aqui no Peru, a geração Z foi para as ruas. Como que aconteceu? Aqui, né, o primeiro presidente tentou um golpe de Estado, renunciou, esquerdista, tentou um golpe com tanques nas ruas, tentou um golpe de Estado. Só que a mídia nem falou disso. E aí, renunciou depois de muita pressão. A Dina Boluarte assumiu, né, no seu lugar. A Dina Boluarte começou a soltar as facções, o crime organizado, começou a tomar conta do país inteirinho, bem a cara da esquerda. Acontece que a geração Z foi para a rua, começou protestos e começou uma pressão muito grande e a Dina Boluarte foi empichada, principalmente por causa da violência. Depois colocaram José Mendes, eu nem me recordo o sobrenome, né? Eu acho que o presidente da Câmara de lá, né, assumiu. E aí já começou fazendo as mesmas tramas esquerdistas, né, sem nenhum projeto para reduzir a criminalidade, e a geração Z voltou para as ruas, né? A geração Z voltou e o presidente interino declarou estado de emergência, falou que vai continuar, né, fazendo a opressão contra, né, os peruanos. Em meio a protestos violentos, o presidente interino do Peru decidiu declarar estado de emergência no país. Depois que a medida começar a valer, as Forças Armadas poderão dar apoio à polícia. Além disso, existe a possibilidade de que alguns direitos da população, como a liberdade de circulação e de reunião, sofram restrições. Na última quarta-feira, confronto entre manifestantes e policiais deixaram 123 pessoas feridas e uma pessoa morta. Tá? Os policiais mataram um ontem. Tá? O mesmo desenho do Nepal. As manifestações que tomaram as ruas do Peru desde setembro são encabeçadas por jovens entre 18 e 30 anos. Eles protestam contra a corrupção governamental e o aumento da insegurança causado pelo crime organizado. Ou seja, é o reflexo, é o retrato de anos de governo da esquerda no poder, né? E a América Latina, ela está começando a se atentar que ela quer se livrar disso, tá? E elas entenderam que esse sistema, esse organograma todo que surgiu aqui na América Latina, ele não vai sair, né, dos meios democráticos. É por isso que essa geração Z começa a se mobilizar. E é incrível, né? O símbolo dessa geração Z se tornou o símbolo de um desenho animado, tá?
tá? Tem uma bandeira de um desenho animado, eu não separei aqui para vocês, mas tem uma bandeira de um desenho animado que os jovens estão compartilhando, e lá do Nepal passou para o Peru e os jovens estão compartilhando para dizer que vão derrubar o governo e exigir um governo que combata o crime organizado, né? Cara, somos governados por velhos há muito tempo, né? Que realmente não querem fazer nada. Então tá na hora, talvez mesmo, da geração Z, o futuro, né? Que querem um futuro, começarem a cobrar menos corrupção, menos violência. E aí estão começando um movimento que vai entrar para a história. Vamos lá, matéria da Euronews agora para vocês. Polônia elimina o imposto de renda da pessoa física para pais com 2 filhos ou mais em uma grande reforma fiscal. Cara, enquanto nós estamos aqui com um governo de esquerda que faz de tudo para aumentar impostos, a Polônia começa a trabalhar com uma reforma fiscal, com objetivos claros, crescimento do país. Vocês sabem que eu sou muito focado na internacionalização, né? Então, trabalho com internacionalização, minha formação é comércio internacional, né? International Business, pela Universidade Must. Então, o que a gente tem hoje, né? Divisão. Os países que implementaram o esquerdismo e o socialismo estão em declínio. A Europa começa a entrar em declínio em vários pontos. Olha só, um dos principais pontos é a guerra silenciosa, né? Ou seja, a invasão silenciosa que vem sendo tomada dentro desses países europeus por muçulmanos, por africanos. O que vem acontecendo? O inglês, por exemplo, ele não tem mais filhos, no máximo ele tem um. E aí o imigrante muçulmano que foi para a Inglaterra, ele tem 5, 6, 7 filhos. E aí, daqui 40 anos, quantos muçulmanos terão lá dentro e quantos ingleses? E essa revolução está começando a acontecer, né? Essa mudança já é sensivelmente vista. E aí, agora começou a dar mais repercussão porque os muçulmanos estão querendo impor as suas regras dentro da Inglaterra, dentro de Portugal, dentro da França. A Polônia está incentivando o crescimento, né, da sua população. Barrou a imigração, né, ilegal e disse o seguinte: olha, eu quero que você pague 0 de imposto de renda se você tiver 2 filhos ou mais. Eu quero que vocês procriem, eu quero que a população esteja aqui. Então, o pai de família que tem mais filhos para cuidar é esse que não tem que pagar imposto de renda. E é uma medida genial, ou seja, ele vai incentivar o crescimento populacional para ter uma geração mais jovem no futuro, pensando no futuro do país e entendendo que, peraí, mas é justamente para o pai de família que eu tenho que reduzir impostos, porque é esse que banca a família, né? Então, medida genial da Polônia, que vem fazendo seu dever de casa. Ficou anos e anos na mão do comunismo lá, né? Dos russos lá, né? Da União Soviética. Hoje é criminalizado o comunismo na Polônia, né? O presidente da Polônia firmou uma lei que elimina o imposto sobre a renda para os pais com ao menos 2 filhos. A medida, conhecida como PIT-0, né, busca aliviar a carga fiscal das famílias, aumentar o consumo e estimular a economia e a criação de filhos, né? Ou seja, estimular a família, né? Para você ter uma noção, nos anos 1990, por exemplo, olha, isso aqui é que eu chamo de guinada total. Em 1990, a Polônia, né, era um caos, dominada, né, pela União Soviética. Enquanto o Brasil tinha uma renda per capita ali, né, de $3.100, né, renda familiar, em média, na Polônia era 1.600, né, 1.600 anual. Hoje, né, em 2025, enquanto o Brasil tem uma renda per capita familiar de $10.600, na Polônia
essa renda per capita, né, mensal. Essa renda per capita é de 26, ou seja, aqui 6 vezes menos e aqui 6 vezes mais. Por que 6 vezes? Porque se você observar, aqui o Brasil estava 3 vezes à frente da Polônia. 3 vezes. Hoje, nós é que estamos 3 vezes atrás da Polônia. Então, isso aqui é o resultado de capitalismo. Ela brigou pelo capitalismo, ela buscou o capitalismo, né, para vencer e para mudar a regra do jogo. Vamos lá. Publicação da Bárbara do Te Atualizei. Então, eu sempre cito a fonte, tá? Então, é da Bárbara lá do Te Atualizei lá. Ó, a bomba do impeachment voltou a circular nos corredores de Brasília. Os senadores estão muito, né, preocupados com a postura, né, do Alexandre de Moraes e começam a fazer uma pressão ainda maior, principalmente depois, né, que o governo norte-americano condicionou negociações com o Brasil, né, sobre o Alexandre de Moraes, ou seja, condicionou as negociações com o Brasil a saída do Alexandre de Moraes, né? Foi o que o Marco Rubi falou ao Mauro Vieira. E a Bárbara publicou o seguinte: a crise entre os poderes voltou a se acentuar em Brasília. A oposição protocolou novos pedidos de impeachment contra o ministro Alexandre e Flávio Dino. O movimento reacende a pressão sobre a corte e sobre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, acusando de bloquear o avanço das solicitações, ou seja, estão acusando que o Alcolumbre não atua, né? Não está fazendo o negócio fluir. Os parlamentares afirmam que o STF e a Procuradoria-Geral da República atuam de forma ideológica e alinhada ao governo déspota. O senador Eduardo Girão classificou Dino como o braço político do Planalto dentro do Supremo. Foi para isso que ele foi colocado lá, né? E cobrou que o Senado cumpra sua função constitucional de fiscalizar os ministros. Segundo ele, o Brasil só vai se libertar do caos quando cada poder for colocado em seu devido lugar. Pois é. Vamos lá. Vamos falar do desenho econômico para 2026, desenho eleitoral para 2026, econômico não, eleitoral. Vamos lá, esse aqui é o Sóstenes Cavalcante, tá? Pegaria numa foto engraçada aí, mas tá bom. Bolsonaro quer Michele no Senado para protegê-la, afirma Sóstenes Cavalcante. O líder do PL na Câmara diz que o ex-presidente teme perseguição judicial caso a ex-primeira-dama seja eleita para o executivo, tá? Então o que acontece? Tá rolando aí o discurso de que, e eu quero que você preste atenção nesse trecho, tá rolando aí o discurso de que o Centrão tá fazendo de tudo para eliminar o Bolsonaro, de tudo, né? E aí teve uma briga entre o Ciro Nogueira e o Eduardo Bolsonaro, onde o Ciro Nogueira afirmou que ninguém da família Bolsonaro será candidato ao Planalto. O Eduardo Bolsonaro bateu o pé e disse: o Trump vai garantir que eu possa concorrer. Mas o Centrão já deixou bem claro, eles querem um outro nome, o nome preferencial do Centrão chama-se Tarcísio de Freitas, com um vice como o Ciro Nogueira ou outra pessoa. Ontem, o Sóstenes Cavalcante esteve com o Bolsonaro e ele afirmou que nem a Michele vai concorrer mais. Então, a probabilidade de que o Centrão queira eliminar o bolsonarismo ou o clã Bolsonaro é fato, tá? É o que o Centrão está querendo. E é óbvio, o Bolsonaro não está em condições hoje de, peitar. Hoje ele é um refém. O deputado federal Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara, passou a tarde dessa sexta-feira na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre a prisão domiciliar desde 4 de agosto de 2025, o que é um absurdo. Segundo Sóstenes, o ex-chefe do executivo quer que a sua mulher e ex-primeira-dama Michele Bolsonaro dispute uma vaga ao Senado em 2026. A decisão é motivada pelo receio do ex-presidente de que ela enfrente perseguição judicial caso assuma funções no executivo. Vem cá, você acha que se a Michele Bolsonaro
for eleita para o Senado, e lá no Senado for uma voz, né, atenuante por impeachment de ministros, ela também não vai sofrer perseguição judicial? Ela não sofrerá e ainda talvez sofra se ela for um Sérgio Moro da vida, ensaboado ali dentro do Senado, e ainda assim tem um processo lá de cassação contra ele porque ele tirou onda numa festa junina contra o Gilmar Mendes. Então, assim, ela vai sofrer perseguição de um jeito ou de outro. Mas o Bolsonaro está certo no sentido de que, na presidência, a perseguição contra ela vai ser muito maior, e a perseguição não vai ser da esquerda e do STF só não. O próprio Centrão vai persegui-la também. Ele sabe, né, que se qualquer um da família dele for para a presidência, vai ser perseguido por todos. Ou seja, ontem eu vi um vídeo, onde nesse vídeo, o Alan dos Santos falava o seguinte: olha, você sabe por que o Bolsonaro não conseguiu nada, né? Por que o Bolsonaro não se reelegeu? Por que o Bolsonaro foi eliminado? Porque ele não tinha deputados de verdade do lado dele. Todo mundo queria só estar, né, do lado do Bolsonaro para ganhar like, para ganhar eleição. Depois que o cara entra lá, o cara ganha um terninho que ele nunca usou, um carrinho com motorista que ele nunca teve, as mordomias que ele nunca teve, e aí ele só quer ficar lá de novo. Esqueça Bolsonaro. E cá entre nós, a gente viu isso com um monte de gente que vocês acharam que era, sabe, totalmente alinhado com o Bolsonaro e tal, e depois você viu que não era nada disso, né? Vamos lá, pessoal, a gente precisa dar uma olhada com carinho para isso aqui, tá? Esta foto foi tirada pela esposa do Eduardo Bolsonaro, e aqui é perceptível que tem dois caras aqui dentro, um de cá e um de cá, né? O Eduardo Bolsonaro postou essa foto. Faltou fazer isso aqui, ó, né? Para ficar mais legal. Vamos lá. O Eduardo Bolsonaro postou essa foto aqui, tá? E nessa foto aqui, ele disse que é muito estranho, porque ele acha que a casa dele está sendo vigiada lá no Texas. E que ele disse que lá o direito à legítima defesa do cidadão é garantido. Então, que ele tem os meios de se defender em casa. Então, que se acontecer de novo, ele vai agir. Hoje à tarde, isso aqui abre aspas para o Eduardo Bolsonaro. Hoje à tarde, enquanto eu não estava em casa, minha esposa, Heloísa Bolsonaro, percebeu um carro com vidros escuros estacionado em frente à nossa residência. Dentro dele havia dois homens, usando óculos escuros, observando atentamente a casa. Ela preferiu não comentar nada com a minha sogra para não assustá-la, mas a situação era tão evidente que até ela, minha sogra, acabou notando. O veículo permaneceu ali por um bom tempo, com os ocupantes em atitude suspeita. Pareciam tirar fotos da casa ou manipular o celular de forma estranha. Quando decidiram sair, agiram de maneira incomum. Em vez de simplesmente passar em frente da nossa casa, deram meia volta e foram embora. Por que evitaram passar pela frente? Medo de serem registrados por câmeras? Né? A polícia local já foi informada do ocorrido. Caso se confirme que se tratava de algum tipo de vigilância promovida por autoridades não americanas, isso configuraria crime e é tratado com extrema seriedade aqui nos Estados Unidos. No mais, reafirmo, no Texas, as pessoas têm o direito e os meios para se proteger, caso algo venha a evoluir para uma conduta mais ofensiva. Pois é. Essa é a realidade, né, do que está acontecendo com o Eduardo Bolsonaro. E aí eu te falo, cara, vale a pena, né? Sinceramente, vale a pena você expor sua família em risco, tudo, né? Expor sua família em risco, viver acuado, ter que abandonar o país que você tanto ama. Então, tem gente que fica aí criticando e atacando o Eduardo Bolsonaro, tá? Eu sei o que o Eduardo Bolsonaro está passando. Eu imagino, porque a situação dele é muito mais complicada do que a minha, até mais do que a de outros. Por exemplo, a do Lacombe. O Lacombe foi embora também.
O Alexandre Garcia, que é uma figura que, assim, eu gosto mais das publicações dele, também foi embora para Portugal. Todo mundo que hoje tem voz, que realmente tem coragem de falar o que acontece, está indo embora do país, né? Eu, desde 2024, eu já... Uruguai, né? Eu fui para o Uruguai, hoje eu estou no Paraguai. Porque, assim, cara, você acaba se incomodando. E por que eu preferi Uruguai, Paraguai? Cara, hoje eu tenho o sentimento de que o tempo da Europa já deu, tá? Os custos na Europa estão exorbitantes. Você já não tem aquela liberdade. Ontem eu vi um alemão aqui comentando, né? Falando em espanhol, claro, eles já falam muito bem já. E o alemão falando que não compensa, ele já não tem mais vontade de voltar para a Alemanha, porque lá ele tem medo. Lá não são as facções, mas lá ele tem medo, né, de algum radical da esquerda fazer alguma coisa contra ele. Então é por isso que tem tantos aqui no Paraguai, mas tantos, inclusive o Uruguai também. Mas é tanta gente que está por aqui. Então, assim, é impressionante o quanto eles estão vindo para cá. Então a América do Sul está se tornando hoje um destino mais atrativo para, né, os europeus, tem americanos pra caramba deixando os Estados Unidos falando, eu posso ir para um país que eu posso ter minha arma igual nos Estados Unidos, que eu tenho uma liberdade econômica muito grande e que eu posso investir e tudo sem pagar a quantidade de impostos que eu pago. Eu posso vir para o Paraguai ou para o Uruguai e trabalhar em home office lá dos Estados Unidos, ganhando em dólar e vivendo aqui, que é mais barato. Então não é à toa que aqui está ficando lotado, né, de gente aqui vivendo no Paraguai, tá? E aí, né, é isso. Lá o Eduardo Bolsonaro, em tese, está mais protegido. Vamos lá, pessoal. Mais matéria agora para vocês, tá? Estamos lascados nas negociações comerciais com os Estados Unidos. O governo Trump entende que o Brasil está do lado errado em todos os pontos sensíveis aos americanos. E as questões políticas, Bolsonaro, Moraes e censura, seguem mais fortes do que nunca. É o que o Lorival aqui falou, tá? Eu vou colocar aqui para vocês. É uma questão essencialmente política. E aí uma frase que eu ouvi foi assim... Rubio com o Brasil e Bessent com a Argentina. Ou seja, o secretário do Tesouro é que fala com a Argentina, trata de economia. Rubio não trata de economia, né? Então não sabe nada sobre tarifas, essas questões. E o núcleo dessa conversa foram os 15 primeiros minutos em que estavam só o Rubio e o Mauro Vieira, e que não vazaram, inclusive, o que foi essa conversa, mas foi a conversa política. E aí, o seguinte, ainda muita frustração que o Brasil está no lado errado, nas crises de mais atenção do governo Trump. Isso aqui é fonte, tá, do governo Trump me falando. As crises mais importantes para o Trump: Hamas, Israel, Ucrânia, Rússia, Venezuela. Brasil do lado errado nas três. E ainda outros temas como BRICS, clima, China e Irã. Até clima, quer dizer, realizando a COP aqui, o Trump não gosta da pauta, é contra a pauta da mudança climática. Aí ele fala assim, qual americano no governo dos Estados Unidos quer stick their neck out politically in favor of Brazil in Washington? Quem que vai falar, se expor para defender a pauta Brasil? Não vai, não tem ninguém fazendo isso. Aí ele disse assim, Argentina, Equador, El Salvador, outros países na América Central, em breve a nova Bolívia ou até a nova Venezuela vão ocupar esse espaço de atenção na América Latina, onde temos novas oportunidades, ele falando em nome dos Estados Unidos e tal, né? O setor privado americano é o único com interesse forte, mas já obteve as isenções de tarifas mais importantes para eles. E tem temas com parceiros mais importantes, China, União Europeia, Canadá e México, para fazer lobby e se preocupar.
Por isso, diz essa fonte, o Brasil não vai ter espaço nas relações com os Estados Unidos nesses governos atuais. Precisa desenhar para esse pessoal entender? Capaz, né? O que o Donald Trump falou aqui? Pô, para aí. O que o Brasil tem? Riquezas naturais, petróleo. O Brasil tem aí uma boa produção, mas é um país esquerdista que vai afundar. Enquanto isso, enquanto eu tenho que parar uma, vamos dizer assim, uma locomotiva que está indo para o caminho errado, mas ela começou a dar o gás e está com muito combustível agora, que é o Brasil. Eu já tenho aqui locomotivas que têm os mesmos vagões que o Brasil, que já estão simplesmente acabando o combustível para começar uma nova jornada agora com a direita. É o caso do Peru. Do Peru, a Dina Boluarte caiu. A direita está vindo com uma força total. Os jovens da geração Z estão fazendo pressão para a esquerda cair. O Peru vai se tornar um país de direita. E aí, tem a Venezuela também. A Venezuela também vai cair o Maduro. Eles estão preparando tudo para cair. Então, para que eles vão ficar focando e preocupando demais com o Brasil, que está indo totalmente para o lado errado? O Lula, segundo eles, mais cedo ou mais tarde a população aqui vai acordar e vai acabar indo contra, né, o Lula. Então, a grande questão é, o Brasil vai ser abandonado pelos Estados Unidos. É o que o Lorival aqui, né, acabou de falar. Lorival Santana acabou de falar, o Brasil será abandonado pelos Estados Unidos, tá? Será totalmente abandonado pelos Estados Unidos. É isso, não tem outro caminho, tá? Não tem outro caminho mais a ser discutido pelo Brasil, né? É isso que está acontecendo, tá? Vamos lá, bora para mais uma matéria da Euronews agora. Estados Unidos captura 2 sobreviventes no seu último ataque contra a Venezuela. Olha isso aqui tá bom de ver, tá? Por que 2 sobreviventes no último ataque contra a Venezuela e por que isso é tão importante? Presta atenção, pega o fio. Ontem, tá? Viralizou em todos os jornais, em todos os meios de comunicação hispanohablantes, ou seja, que falam o idioma espanhol, e que o Hugo Carvajal, Serviço Secreto de Inteligência do Hugo Chávez, denunciou uma série de pessoas que recebiam dinheiro do narcotráfico do Maduro, que pega gente da Espanha, da Argentina, da Bolívia, do Brasil, e que todas essas pessoas agora já têm a prova vinda do Hugo Carvajal. Com 2 a mais pegos, estes são 2 testemunhas que vão receber o mesmo brinde do Hugo Carvajal. Olha, conta para quem vocês vendiam, quem se beneficiava com isso, conta para nós. Se você me contar, a gente não te dá nem pena de morte, nem prisão perpétua. O Trump sabe jogar, né? O Trump Cara, eu preciso que vocês entendam o seguinte, o Trump, ele é um empresário, ele está preocupado em ganhar dinheiro, em fazer com que os Estados Unidos cresça, e ele entendeu que depender da Europa, depender da China, não é um bom negócio para ele. Ele entendeu que ele pode fazer a própria China aqui no Paraguai. Não é à toa que ele está falando abertamente em abrir, né, vistos para o Paraguai. Ou seja, se você for um cidadão paraguaio, você vai poder ir para os Estados Unidos e voltar sem necessidade do visto, tá? Sem necessidade de um visto. Está em discussão na mesa hoje, porque aqui, né, o presidente é um presidente de direita. E aí,
é um país que está começando, quando você olha para o país, a sensação que você está é que você está, né, num país da Ásia mesmo, começando a estar num país ali da Ásia. Você começa a ter esse sentimento, tá? Ali uma Singapura, alguma coisa assim, tá indo naquele caminho, tá? Então, os caras vão investir para cá. Pode ter certeza que os caras vão investir para cá. O Trump não é bobo. A Armada estadunidense resgatou a 2 sobreviventes de um ataque contra um narco-submarino venezuelano, segundo o diário The New York Times, o que abre um debate sobre o status legal, enquanto tanto Trump assegura que Maduro sabe que é melhor não meter-se com os Estados Unidos, né? Agora, o que é a grande questão? Esses 2 que foram pegos dentro de um submarino, né? E esses caras vão cantar a pedra de quem financia o submarino, onde eles abastecem, como que eles fazem para não ser pego pela polícia venezuelana, ou se a polícia venezuelana os ajuda. Tudo isso vai ser devidamente exposto, tá? Devidamente exposto, tá bom? E é isso, esse aí foi o nosso bate-papo, né, deste sabadão. Muito obrigado pela confiança e pela credibilidade, é sempre um prazer e uma honra. Olha a quantidade de matéria que eu separei para hoje para vocês, tá? Então, tá tudo muito bem preparado aí. Vamos lá, pessoal. Antes de mais nada, tá? Recadinho rápido. Não esqueça de entrar aí em contato com a Imigra Mais. Se é interessante para você conhecer um pouco mais sobre o Paraguai e o Uruguai, a Imigra Mais, 16 99321 0648. Ó, o telefone é o WhatsApp, tá? Esse número aqui é o WhatsApp, então você pode entrar em contato aí via o WhatsApp. Aos finais de semana, né? Nós temos uma assistente virtual que vai te atender, né? Durante a semana. Você vai estar falando ali com a Ana Paula, com a Rosângela, com a Keila, né? Pessoal que vai estar ali para te atender, ou mesmo com a Alessandra. Então o pessoal vai estar lá para te atender, tá bom? E é isso, pessoal. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. É sempre um prazer e uma honra estar aqui com vocês. E entre em contato aqui com a Imigra Mais. Abraço e a gente está de volta daqui a pouquinho com mais um editorial.